pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Esperança de alunos e amigos, sejam muito bem-vindos. Por favor, se você está com a sua Bíblia, Lucas 10. Se alguém tiver com um negócio para funcionar, por favor, diminui aqui para mim, porque eu estou meio resfriado, está forte aqui. Capítulo 10, Lucas, o médico, escreveu o Evangelho sobre Cristo, os ensinos de Cristo, sobre os próprios discípulos andando com Cristo, outras coisinhas. Capítulo 10. Se você me pergunta, pastor, eu quero começar a ler a Bíblia. Por onde começo? Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai em Cristo à frente, e Cristo ensinou e depois você vai passando pelos outros lugares. Mas Lucas capítulo 10, a leitura são de poucos versículos, verso 38. Vamos ver. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ela ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Ele está bem frio, se alguém puder mexer mais, por favor. Sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, o Senhor não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma te é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não vos será tirada. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso pedido é que o Senhor fale conosco mais uma vez. Obrigado porque já tem falado conosco por meio das orações, dos louvores. É maravilhoso poder participar desse momento. Eu te peço, a Deus, que o Senhor possa nos visitar e abençoar nossas vidas mais uma vez. E assim, ó Deus, nós te pedimos que a graça seja derramada sobre nós, o entendimento da Tua palavra, que a nossa fé possa crescer, que a nossa fé possa se desenvolver, que nós possamos, Senhor Deus, crescer naquilo que de fato importa, porque existem muitas coisas que elas não importam. Nós rogamos a Ti que o Senhor nos dê esse discernimento, para que a gente possa ter o nosso foco, o nosso alvo, aquilo que realmente é uma bênção para as nossas vidas, para a nossa casa, nosso futuro não só na terra, mas também no porvir, no reino dos céus. Muito obrigado, oramos assim, em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, capítulo de número 11, Lucas, ele era um médico e ele escreveu 2 livros na Bíblia, o Evangelho, que tem o seu nome Lucas, e Atos dos Apóstolos, onde ele escreve sobre a história principalmente de Pedro e de Paulo, né? No capítulo 10, a gente tem essa história conhecida que eu acabei de ler, mas eu gostaria de voltar só um pouquinho atrás, porque ele narra, antes de narrar a história de Jesus entrando na casa de Marta e Maria, ele narra sobre a parábola do bom samaritano. A gente sabe, Jesus ele era um mestre em falar por parábolas, porque parábolas era uma forma simples de ensinar coisas profundas, tanto para pessoas com uma cultura elevada, quanto para pessoas simples, às vezes até analfabetas, como existiam muitos naqueles dias. E na parábola do bom samaritano, basicamente Jesus vai dizer uma coisa: um homem estava indo de uma cidade para outra, ele foi atacado por um ladrão, esse ladrão roubou, deixou agonizando, e naquele mesmo caminho passaram 2 homens, não no mesmo tempo, mas primeiro passou um homem que era um levita. Um levita era um homem que tinha um cargo religioso. Aquele homem que tinha um cargo religioso, ele viu aquele homem ali agonizando, ele não parou, ele não fez nada, ele continuou indo na direção da cidade que ele estava. Possivelmente ele tinha um trabalho religioso para fazer e não ajudou aquele homem agonizando.
Depois do levita passou um outro homem, um sacerdote, que também é um homem que tinha cargo religioso, não ajudou aquele homem, também possivelmente porque estava indo cumprir o seu papel dentro do templo. Mas depois passou um homem chamado de bom samaritano. Os samaritanos, eles não eram bem vistos nessa época, porque o povo de Israel, muito obrigado, Bernardo, numa época da história houve uma cisão e os samaritanos, eles ficaram ali na terra de Israel. A terra de Israel tem mais ou menos 40 de largura por 40 quilômetros de largura por 120 quilômetros, né, dessa forma. E os samaritanos ficaram com a maior parte, mas povos estrangeiros foram morar lá. Então, muitos judeus, eles começaram a se casar com pessoas de outros países, terem outros deuses, praticar feitiçarias. E os judeus que eram puros, só que se casavam entre eles tinham então esse preconceito enorme com os samaritanos. Só que um homem que era samaritano passou e viu aquele outro agonizando, e o texto diz que ele foi lá, pegou aquele homem, jogou nas feridas dele óleo, que era o que se usava também para ajudar nas feridas, jogou vinho também, que se usava bastante, colocou ele em cima do animal e levou ele para o hospital. E disse assim: olha, cuide desse homem, eu preciso continuar a minha viagem, quando eu voltar eu pago o hospital. E foi assim que foi feito. Esse bom samaritano, ele foi, deixou aquele homem lá, ele foi tratado, ele foi curado e ele pagou. E aí Jesus diz: quem vocês acham então que é aquele que Deus aprovou? O cara que é o sacerdote, que tem um título na religião, ou que é levita, porque tem um título na religião, ou o bom samaritano, porque realmente cumpriu uma obra ou fez algo que era necessário ser feito? Obviamente o bom samaritano. Só que isso aqui nos leva a pensar numa coisa. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Imagine você viajando, talvez você tenha um filho, ou você esteja com pessoas que você ama muito, e você está na estrada de noite, e você encontra um homem, e esse homem está acenando para você, para que você pare o carro. E a situação ela não é muito favorável, ela é estranha, ela é difícil. Você sabe que pode correr perigo se você parar, não é? Você tem ali pessoas para defender, talvez estão no seu carro, sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos. E aí, qual é a atitude que você tomaria? Então, eu consigo entender a atitude desses homens, do levita e do sacerdote, mas ao mesmo tempo que eu consigo entender, eu não posso validar isso. Você consegue compreender? O que nós podemos fazer é pedir a Deus muito discernimento para que a gente possa agir nos momentos certos. Tem um livro que eu li que abriu muito a minha cabeça sobre isso, que é de um pastor lá de Fortaleza, e esse livro se chama A Máfia dos Mendigos, né? Ele ficou um ano morando nas ruas, ele passava o dia inteiro na rua, dormia várias noites nas ruas. Ele fez isso, né, para fazer um trabalho de campo e depois escrever esse livro, né? Depois que eu li esse livro, ali com os relatos dele, comecei a entender que de fato existem máfias no meio de pessoas que vivem à margem da pobreza e que elas querem explorar as pessoas. Existem pessoas então que ficam dormindo o dia inteiro para de noite ir nos lugares que elas sabem que tem comida, vão nos lugares certos aonde o povo dá dinheiro e usa droga e quer ficar daquele jeito. Então existem máfias, certo, de pessoas que não querem sair de uma vida dessa forma, mas existem pessoas também que precisam de ajuda e que estão nessa situação porque não tiveram alguém para estender a mão. A gente precisa pedir muito Deus, graça, sabedoria, discernimento, para saber interpretar essas situações, então, para que a gente não coloque a nossa vida em perigo, entre aspas, mas ao mesmo tempo não pare de estender a mão, porque nós somos chamados para isso. Jesus nos chamou para isso. Então ele fala sobre essa parábola, e isso aqui é uma coisa, então, muito importante. Depois de falar sobre isso, o texto diz que ele sai e ele vai para Betânia, que é onde mora uma família que ele ama muito. E por 3 vezes nos evangelhos essa família é citada: a família de Lázaro, Marta e Maria.
são 3 irmãos, e são irmãos que a Bíblia diz que Jesus os ama, não é? Então é uma família então que sempre recepcionava Jesus, recepcionava os discípulos de Jesus que caminhavam com ele. E aqui nesse dia, o texto diz então que Marta ela recepcionou Jesus dentro de sua casa. E o texto então vai nos dizer que ela recebe Jesus e seus discípulos. Não deve ser fácil você receber pelo menos 13 pessoas na sua casa para que você possa então recepcioná-las com comida, com um bom ambiente e por aí vai. Então o texto diz que Marta recebe Jesus, os discípulos estão com ele e ela está atarefada, fazendo comida, limpando a casa, coisas nesse sentido. Só que a gente encontra meio que um paradoxo, porque parece que quando a gente lê esse texto, parece que Marta é aquela que faz o trabalho sujo e sempre tem que ter alguém que faz o trabalho sujo para que alguém possa fazer o trabalho limpo. Mas não é isso que o texto diz. O trabalho sujo seria o quê? Aquele que você fica mais longe de Deus, mas que você trabalha muito para Deus, e tem um trabalho que é o trabalho limpo, que é o trabalho que você pode aprender mais de Deus, orar mais a Deus, você pode jejuar, crescer espiritualmente. E a verdade é que não existe essa distinção. Pessoas que trabalham para Deus, entre aspas, fazem obras de Deus, ajudam, evangelizam, fazem obras de caridade. Essas pessoas elas não estão de um lado e as pessoas que oram, as pessoas que pregam, as pessoas que estudam estão de outro. Não existe essa dicotomia. E eu preciso dizer isso então a vocês. Esse texto é conhecido, mas ele vai nos trazer nessa noite então mensagens que vão despertar a sua mente e a minha mente, porque justamente quando o texto se torna batido demais, parece que todas essas lições já foram tiradas de lá, e a verdade é que não foram tiradas. Então o texto vai dizer, por exemplo, que o Senhor Jesus, quando entra lá, ele percebe que Marta, ela está focada nas tarefas diárias, e ela não tira o foco dessas tarefas. Pois bem, Jesus chegou, e ela está focada nas tarefas diárias. O que a gente precisa entender é uma coisa, não é? Existem prioridades. Prioridades elas não podem ser invertidas. Quando Jesus chega, qualquer coisa que está sendo feita pode ser colocada em segundo plano, porque Ele é maior do que tudo. E o primeiro mandamento é: ame a Deus acima de tudo. O próprio Jesus disse que a gente deve buscar Ele, o reino dEle, em primeiro lugar, porque o resto Ele vai acrescentar. A verdade é então que qualquer coisa que você esteja fazendo, ainda que seja para Jesus, ela é secundária se você está diante dele. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que são muito ativas, elas fazem muitas coisas, sabe? E elas fazem coisas para Jesus, mas existem momentos em que Jesus está na frente delas, e que elas precisam tão somente parar para aprender dele. Mas elas são tão ativas, elas são tão ansiosas, que elas continuam fazendo coisas para Jesus, como se aquilo ali fosse o auge da espiritualidade. Mas eu quero te dizer que o auge da espiritualidade é se assentar aos pés dele e aprender o que ele está ensinando. Porque às vezes a gente pode até estar fazendo coisa para Jesus, mas são coisas secundárias, coisas que ele não está priorizando, coisas que ele não disse que nós deveríamos fazer, acima de tudo. Você consegue entender isso? Consegue entender essa dinâmica que está acontecendo ali, sabe? Jesus entrou. O que ela quer fazer? Ela quer limpar a casa, ela quer fazer uma comida para Jesus. Mas o que Jesus quer fazer não é receber a comida dela. Jesus quer entregar a comida para ela. Pastor, que tipo de comida? Jesus quer entregar uma comida que vem do céu. Ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Na nossa vida, muitas vezes a gente perde tempo, então, porque em vez de nós pararmos para recebermos a comida que Jesus nos dá, a gente quer então, preparar muita comida para Ele. E é por isso que você encontra dentro das igrejas, hoje em dia, pessoas que estão exaustas, pessoas que estão dentro das igrejas que elas estão, esgotadas, gente que está esgotada com os serviços da igreja. Eu conheço gente que vai na igreja
de segunda a segunda, não para. Todos os dias tem alguma coisa para fazer na igreja. Tem pessoas que fazem tantas coisas que no caso são para Jesus que elas não têm mais tempo para a família, elas não têm mais tempo para cuidar do seu próprio corpo, elas não têm mais tempo para cuidar da sua saúde mental, elas não têm tempo para cuidar de nada mais, porque elas estão fazendo tudo para Jesus. E elas dizem: toda a minha vida é de Deus, eu entreguei o meu corpo, eu entreguei a minha alma, eu entreguei o meu espírito. E aí a gente entra aqui na frente desse texto e Jesus diz: eu não pedi para que você morresse dessa forma por mim. Não, eu morri por você. Morri por você para que hoje você então pudesse tomar a sua cruz e me seguir. E quando você então come o que Jesus te dá, você toma uma cruz, que é entender que existem princípios que você segue e que essa comida que você recebeu dele, que é o pão vivo, você agora pode repassar para outras pessoas. Como que alguém fadigado de igreja, fadigado de ser um sacerdote, de ser um levita, de ser uma pessoa assim, pode oferecer alguma coisa para alguém? É a mesma coisa como quando a gente começa a viver só de trabalho. Tem gente que vive tanto de trabalho, mas tanto de trabalho, que, sabe, quando começa a entrar no Instagram, começa até a passar mal com as coisas que começa a ver. Porque, imagina eu, né? Minha filha vai fazer 10 anos, meu filho vai fazer 8 e o meu outro filho vai nascer esse ano. Às vezes eu entro lá, tem uns vídeos assim no Instagram, né, do filho chegando no pai, pedindo para o pai assim: pai, brinca comigo. E o pai está lá: não posso agora não, está lá trabalhando, sabe? Aí o filho vai e chega de novo, fica lá esperando o pai, lá dentro, quietinho, mexendo em alguma coisa. Aí vira para o pai e fala: pai, podemos agora? Agora não, está no telefone. Tá? Aquilo ali dói o meu coração. Mesmo Deus me dando a graça de eu poder, sabe, estar com os meus filhos, né, por muito tempo, graças a Deus, um dos maiores privilégios que eu tenho na minha vida é poder passar bastante tempo com os meus filhos. Mas quando eu vejo essas coisas, dói o meu coração porque de pensar assim, que às vezes o tempo vai passar e que eu estou às vezes no celular fazendo alguma coisa por muito tempo e está ali a minha filha me esperando para eu ver, sabe, a casinha que ela montou, a casinha de boneca que ela montou, que ela quer mostrar a maquiagem que ela fez na boneca, nisso e naquilo. Agora, imagina para quem já perdeu a vida inteira trabalhando e que hoje em dia os filhos já estão todos adultos e que hoje em dia, agora, não tem como voltar atrás. Imagina a dor que não dá no coração disso. Tem gente que vive só para trabalhar e diz assim: se eu não estivesse trabalhando, a família passava fome. As coisas não são bem assim. A gente pode ajustar prioridades. Às vezes, sabe, algumas pessoas elas poderiam deixar de ganhar alguns mils a menos, né, para poder passar mais tempo com as pessoas mais importantes da sua vida. E o que eu quero dizer é que Marta, ela não estava entendendo isso aqui. Então eu quero pedir que você possa refletir sobre isso. Qual é o tempo que você passa com Cristo? Ele é o amor maior da sua vida. Você sabe que a vida vai passar, né? E você sabe que amanhã você não sabe o que pode acontecer comigo, com você, com algum familiar nosso. Alguma coisa pode acontecer para desestruturar a nossa vida completamente. Se Cristo não é a prioridade, nós vamos simplesmente ficar desnorteados, sabe? Certo? Porque aquilo que é o essencial, que ia nos dar estabilidade no momento da grande dificuldade, não foi prioridade para nós. Então a gente não consegue encontrar forças nele, porque ele nunca foi a nossa fonte, ele nunca foi o nosso pão. Então não dá. Então assim, nós precisamos rever isso, sabe? Rever essa situação enquanto há tempo, porque é como a palavra de Deus diz: escute o que o Espírito Santo diz para a igreja, coloque as coisas no devido lugar, põe Deus acima de tudo, porque eu vou te dizer uma coisa: se Deus estiver acima de tudo, o Espírito de Deus sempre vai soprar dentro do seu coração, se em algum momento da sua vida você estiver começando a inverter alguma prioridade. É o único jeito. Às vezes a gente inverte algumas prioridades sem perceber, mas se Deus for o seu amor maior, o seu alimento, o seu pão, a sua fonte, quando alguma prioridade começar a ser invertida, você vai perceber que aquilo ali está mudando.
Algumas vezes a gente então começa a cuidar demais de algumas coisas que elas deveriam estar em terceiro lugar, mas elas estão em segundo lugar. Algumas coisas deveriam estar em quarto, mas elas estão em primeiro. E isso então acaba prejudicando demais a nossa vida. Então, Marta, ela estava fazendo coisa boa, gente. Ela estava fazendo comida para Jesus, sabe? Fazer comida para Jesus é isso. É a mesma coisa de você falar assim, pastor, abra a igreja para mim que eu vou lavar a igreja. Hoje em dia não existe isso mais. Quando eu entrei na igreja, eu ia no pastor e falava, abra a igreja para mim que eu vou dormir na igreja e vou lavar a igreja toda, os bancos, tudo, né? Antigamente é isso, hoje em dia não existem essas coisas mais. Mas o que eu quero dizer é, eu estava trabalhando para Jesus, vamos dizer assim, estava fazendo algo para o Senhor. Mas a pergunta é, nós temos comido do Senhor? Tem pessoas que não sabem nada sobre Deus, mas que querem falar de Jesus. Eu sempre falo isso, tem gente que não entende, mas tem pessoas que simplesmente porque elas têm uma boa aparência, elas têm um bom título na sociedade, têm um bom poder aquisitivo, elas vão para a igreja e as pessoas, elas são consagradas a líderes na igreja para começar a pregar o evangelho, como se a gente estivesse falando de uma coisa qualquer, sabe? O evangelho é uma coisa que a pessoa se desenvolve nele no decorrer de muitos anos, gente. A gente não aprende isso aqui da noite para o dia, é igual uma profissão. Você vai procurar um dentista, certo? Que acabou de entrar na faculdade, está na faculdade há 3 meses, pelo amor de Deus, né? Você não vai fazer uma coisa dessa. Você vai procurar um médico para fazer o seu parto, sendo que esse médico está no primeiro período da faculdade? Por favor. Como que as pessoas estão entrando em igrejas então? Só porque os outros são famosos, essas pessoas estão na igreja há 1 ano, 2 anos, eles não sabem o que é Deus. Entendeu? Eles não sabem o que é passar pelas provações, continuarem firmes com Deus, passar por tanta coisa e continuar com Jesus acima de tudo. Então, não é brincadeira. Então, é por isso que você vê, certo, hoje em dia, mega igrejas que são lotadas assim, abarrotadas de pessoas, mas de pessoas que são despreparadas, porque não é crescimento, é inchaço, e o que incha é doença, não é crescimento. Tá? O que realmente traz crescimento é algo que é saudável. O crescimento é isso, né? Como está escrito em Tiago capítulo 5, é aprender com o lavrador. Primeiro você vai lavrar a terra, você vai abrir a terra, vai plantar a semente, vai esperar cair a chuva, vai esperar crescer as raízes, vai esperar crescer essa árvore, vai esperar crescer essas folhas e depois vão vir as flores e os frutos, e depois você vai se alimentar. Não tem como pular esse processo. Quem nasce grande é monstro, certo? Anote isso no seu coração. A única coisa que Deus resolveu fazer grande acabou dando um problema lascado, que é Adão e Eva. Então, por favor, certo? Não queira ultrapassar o tempo. A gente vive nessa era. Na era do quê? Que as pessoas querem fazer com que os tempos sejam avançar na base da força. Não tem jeito. Você pode até avançar alguma coisa na base da força, igual aqueles alimentos que você pega lá, certo? Que você amadurece os alimentos na tora. Pode pegar, não tem o mesmo gosto, sabe? Tem muita coisa que dá para você superficialmente, por fora, né? Tentar mostrar para as pessoas que o quê? Que tem grandeza, conteúdo, beleza, mas não tem na veracidade, não tem na realidade. Você já viu na internet que tem uma charge pequenininha, que é de um coelho, e tem um coelho que ele está segurando só assim os ramos, certo? De uma cenoura que está plantada, né? Fincada na terra, e a cenoura é gigante. O outro ele está com ramos, né, que são gigantescos, certo? Mas a cenoura dele que está para dentro da terra é pequenininha. Só que esse coelho que está com os ramos gigantes, ele está o quê? Ele está tirando o maior barato da cara do outro lá, como se ele estivesse sendo o de fato o que é bem-aventurado. Então, por favor, cuidado com isso. Você lembra de Davi? Davi, ele era o pai dele desprezava ele, os irmãos. E aí Deus foi lá e disse, eu escolhi foi esse aí, porque o homem é que olha a aparência, eu olho o coração.
Deus disse para Samuel, e foi lá o que? Davi foi ungido, porque Deus estava olhando o coração dele. Não importa qual era o tamanho dele, se ele já era guerreiro ou não, se ele era o mais novo ou não. O Senhor olha o coração. E é isso que o Senhor está fazendo neste momento aqui na vida de Marta e Maria. Veja bem, Maria, ela nos ensina que estar na presença de Jesus é a maior prioridade, de todas, porque se nós, todos os dias, acordarmos, colocarmos o nosso joelho no chão, lermos a palavra, ligarmos um louvor, orarmos a Deus através deste louvor, Deus for a primazia do nosso dia, você pode ter certeza que todas as demais coisas, elas estão consagradas a Deus. O Senhor, Ele há de te guiar em todas as coisas que você precisar fazer, as decisões que tem que tomar, a sua ida ao trabalho, a sua ida no que você precisar. Coloque Deus em primeiro lugar, é o que Maria está fazendo. Maria, quando a gente olha para esse texto, como o nosso mundo, ele é um mundo muito hiperativo, né? As pessoas são imperativas. Você olha Maria sentada nos pés de Jesus, você fala, essa mulher é preguiçosa. Essa mulher, na verdade, o comportamento dele não é de uma mulher, de uma dona de casa. Mas Jesus, ela está onde eu quero que ela esteja. Porque o meu propósito principal não é que vocês deem coisas para mim, eu quero que vocês recebam de mim. Então, o que parece ser preguiça para Jesus, na verdade, é a prioridade máxima, é o que ela está fazendo. Maria está na presença de Jesus e essa é a maior prioridade. Por quê? Porque ela escolheu a boa parte, que é ouvir a palavra. Olha o que o texto diz aí, que nós lemos. Verso de número 39 diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, o Senhor não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Fala para ela se levantar e me ajudar. Você já imaginou que situação, que constrangimento, né? Nós estamos na casa dessas duas mulheres, está lá Jesus, os discípulos. Ela vira para Jesus e diz assim: Jesus, o senhor não vai mandar minha irmã levantar aí para me ajudar no serviço, não? Ela está dando ordem para Jesus. Olha o que é a hiperatividade, a ansiedade, certo? Uma vida acelerada faz com que a gente faça. Faz com que nós comecemos a dar ordens a Jesus. Consegue pegar isso? Ela vira para Jesus e diz: isso aqui está errado. Eu estou fazendo tudo sozinha. Jesus, manda ela se levantar e vir fazer para mim. Ela está dando uma ordem para Jesus. Quem somos nós para dar alguma ordem para Deus? E outra coisa, ela está ali aos pés de Jesus. Se ela estivesse errada, o próprio Senhor Jesus falaria com ela. Então, viver uma vida de ansiedade é viver uma vida onde nós estamos constantemente querendo dar ordens a Deus, porque nós estamos pensando que Deus está errado. Então é isso que acontece. A gente está sempre pensando que não vai ter milagre, Deus não vai responder, Deus não vai agir, Deus não é soberano, Deus não é bom, Deus não é amor, Deus não é Pai, por causa da nossa ansiedade. Se Ele não falou nada, fique em paz. Se você não conseguir ficar em paz, por favor, tente de alguma forma, faça exercícios físicos, faz alguma coisa para você descarregar essa energia sua, mas não descarregue ela sendo tolo espiritualmente, como foi essa mulher dizendo: Jesus, manda ela levantar, olha o que ela está fazendo. Faça isso, por favor, certo? Descarregue a sua energia de uma outra forma. Não deixe a sua ansiedade entrar na sua vida espiritual e uma coisa ruim dessa acontecer. Então ela faz isso e o Senhor vai responder para ela. Aí o Senhor vai responder para ela no verso 41. Respondeu o Senhor: Marta, ô Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Preocupada e inquieta. Gente, até na hora que é para fazer algo para Deus, a gente pode ficar preocupado e inquieto. Sabe? A gente precisa reavaliar esse negócio. A gente precisa voltar a priorizar a primeira parte. Não adianta, gente.
Tem gente que prega a palavra de Deus, mas não ora. Tem gente que prega a palavra de Deus, mas não jejua. Tem gente que o quê? Que vai, ajuda os pobres, vai, dá cesta básica, dá comida. Não lê a Bíblia. Não adianta nada. Isso é você colocar em segundo lugar, na verdade, o que teria que estar ao contrário. Porque tudo que você faz tem que Jesus Cristo primeiro seja aquele que cresce dentro de você, é em vão. Por isso que Jesus disse, quando você for orar, entre dentro do teu quarto, certo? Feche a porta e ore. Ele não ensinou os discípulos a pregar, ele ensinou os discípulos a orar. Está escrito em Mateus capítulo 6. Porque a pregação, ela é o quê? Ela é o resultado de uma vida de oração. Então, se nós como cristãos não oramos, nós não temos parte com Deus. É por isso que a Bíblia diz que muitos chegarão no último dia e vão dizer, Senhor, no teu nome eu preguei, expulsei demônio, sei lá o que. Jesus vai dizer, eu não te conheci, eu nunca te conheci, aparta-te de mim, porque nunca houve relacionamento com Jesus. E a minha pergunta é, qual é o tipo de relacionamento com Jesus que você tem? Valia pelas Escrituras. Jesus falava com o quê? Com Abraão. Abraão respondia, obedecia. Jesus falava com Davi. Davi respondia ao Senhor. Davi não só respondia ao Senhor, como Davi também, ele entoava cânticos. Ele tinha esse dom, né, como músico. Então, ele escrevia para Deus. A minha pergunta é, qual foi a última vez que houve da sua parte um ato de amor da sua parte para com Deus? Você disse, eu vou fazer algo porque o meu coração, ele anseia por Deus, assim como as corças anseiam pelas águas, como Davi disse no Salmo 42. Está faltando amor da nossa parte por Deus, sabe? Deus tem se tornado simplesmente algo que a gente trata de forma mecânica. Como alguém já disse, e aí, que dia que Deus vai parar de ser apenas uma lista de compras nas suas orações e vai voltar a se tornar uma carta de amor? Qual foi a última carta que você escreveu para o Senhor? Qual foi a última vez que você escreveu alguma coisa para glorificar, para agradecer? Sabe? Eu não quero nem falar do agradecer, porque o agradecer pode ainda estar presente, mas e o adorar? Adorar é pelo que Ele é, entende? Agradecer, você agradece pelas coisas que Ele faz, mas a adoração é quando você vai prestar a Deus um ato romântico, é quando você vai fazer algo a Deus que é romântico, é pela pessoa do que Ele é por tudo que Ele é, pela essência dEle, certo? Quando você ama alguém e você vai elogiar essa pessoa pela essência dela, você não vai falar sobre o que ela faz, obrigado porque você cozinha bem, não. Obrigado porque você é isso. A sua essência é a generosidade, a sua essência é, né, a delicadeza, a sua essência é a resiliência. Então, aonde estão essas palavras nas nossas orações? Aonde está isso na nossa vida? Se isso não voltar a acontecer, nós vamos acabar nos tornando o que a maioria se tornou. Clientes de igreja, pessoas que são consumidores de igreja, que vão nas igrejas para terem experiências sensoriais, para ter a dopamina sendo desperto por causa de uma parafernália de instrumentos sendo tocados por gente que canta bem mesmo, uma igreja cheia de luzes posicionadas todas no lugar certo. Hoje em dia tudo é perfeitamente orquestrado para o quê? Para despertar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas percepções, e isso não adianta. Então, quando você entra num lugar onde tem todos os aparatos da tecnologia moderna, você vai arrepiar, você vai dizer, é unção. Não é, você vai em qualquer show, até num show que você nem gosta, quando os caras começarem a tocar a parada ali, você vai arrepiar também. E aí eu te pergunto, qual é a diferença do arrepio que você teve dentro dessa igreja e do arrepio que você teve naquele show ali que você foi? Isso é batata, isso já aconteceu comigo várias vezes, certo? Então, por favor, não tente misturar uma coisa com outra. A unção de Deus não é quando se arrepia, tá? A unção de Deus não é quando de alguma forma você diz assim, nossa, hoje eu saí dessa igreja
tocado, hein? As minhas emoções elas foram mexidas. Nós precisamos sair com Cristo, certo? Sendo aquele que nós vamos declarar coisas a Ele. Nós vamos colocar Ele no altar, né? Qual é o grande problema que a Bíblia sempre diz, que Deus sempre levantou os profetas? Que é, pega o altar dos deuses falsos, quebra, que os altares eram feitos lá dos deuses deles, lá de ferro, de pau, de pedra, de ouro, quebra e levanta um altar para mim. Qual que era o altar que era levantado para Deus? Ele só botava um negócio de mármore, não tinha nada em cima, porque Deus nunca quis ser visto pelo olho humano. Deus quis sempre ser adorado pela sua pessoa, pela pessoa que Ele é. Então, nós precisamos voltar ao quê? Cantar ao Senhor. Deixa eu te dar uma dica. Você seria capaz de escrever uma carta para Deus? Se você for bom em poema, um poema para o Senhor? Uma música, talvez, para o Senhor? Eu falei isso, eu não sei nada de música. Eu escrevi algumas músicas para Deus. Uma hora eu sei que Deus vai me ajudar aí, que alguém vai entrar no meu caminho e eu quero, né, que essas músicas sejam colocadas. Eu quero cantar, se eu não cantar, pelo menos vai virar música que as pessoas vão cantar. Sabe, isso é mais importante que qualquer coisa. É mais importante do que eu estar aqui agora falando isso para vocês. Sabe, a minha vida pessoal com Deus é o que eu faço quando eu estou sozinho, né? Eu estou sozinho, e aí, o que eu vou escolher fazer? Eu vou escolher fazer alguma coisa que é pecaminosa, ou eu vou escolher aprender alguma coisa do Senhor? E aí, você tem uma hora só. Nessa uma hora você pode adorar a Deus, ou escutar uma pregação, ou você quer fazer alguma outra coisa, uma fofoca, alguma encrenca, alguma coisa errada? Então, vamos voltar a priorizar o que é fundamental. Vamos para a reta final, para não demorar. Então, esse é o perigo da distração. A distração, percebe que a distração, gente, olha, ela não é só quando uma coisa está muito longe da outra, não. Distração não é quando você está olhando para o verde, vem o vermelho e você para de olhar para o verde. Pelo amor de Deus, é muito fácil você notar uma distração como essa. A distração é quando duas coisas elas são bem próximas. Então, a menina está lá fazendo comida para Jesus, lá, tá cuidando da casa inteira lá. Gente, isso aí podia ser feito depois. Jesus entrou na casa para pregar. Depois que ele pregasse, todo mundo ia levantar e ajudar um pouco. Só que o que? Ninguém entendeu isso no momento. Então, distração é isso. É a gente confundir coisas que estão muito perto da verdade. Esses são os problemas. E aí é que a gente ora a Deus. Então, é a grande diferença entre o serviço e a devoção. Marta estava servindo, enquanto ela poderia fazer isso depois, enquanto Maria estava em devoção. Então, dava para as duas estarem em devoção, depois as duas entrarem em serviço. Esse é o grande ponto. Primeiro devoção, depois serviço. Devoção em primeiro lugar, serviço segundo lugar. Você pode levar isso para sua casa hoje? Não, sério, de coração. Eu gostaria que essa semana você escrevesse alguma coisa para Deus, sabe? Escrevesse sobre a sua vida, eu não sei, talvez você não sabe ainda como fazer isso, mas comece a escrever alguma coisa para Deus, sabe? Comece a dizer que você não tem capacidade, pelo menos, de entender ainda tudo que você gostaria de entender, mas que você quer participar desse processo. Que você quer participar de um processo de viver uma vida de amor por Deus, não uma vida que você só vai pedir coisas para Ele, não uma vida só que Ele é um prestador de serviços, um gênio da lâmpada, sabe? Que realiza desejos. Não é só isso, é muito mais. Então, é necessário equilíbrio. Não estou dizendo que é só ter devoção, mas se não tiver devoção, pode jogar o serviço todo fora, tá bom? Se não tiver devoção, o serviço, ele é o quê? Ele é oco, e serviço oco não dá, né? Eu não entendo nada de violão, mas quando você pega um violão que não está bem afinado, ele pode ser um violão lindo, maravilhoso, alguém pode ter pagado uma fortuna naquele violão. Se esse violão ele não estiver bem afinado, ele não presta. Não presta para cantar, não presta para fazer assim, não presta para tocar, não vai dar certo. Então, por fim, a gente entende mais
que esse problema que às vezes a gente tem, não é um problema também para a gente agora começar a se culpar. Graças a Deus que Jesus Ele tem compaixão por nós. Então o ensino de Jesus por Marta, para Marta é compassivo. Ô Marta, você está ansiosa, filha, mas dá para parar com isso, certo? A palavra de Deus para nós hoje é: abandone a ansiedade. A Bíblia diz que como que se abandona a ansiedade? Ore a Deus e diz: Senhor, eu estou ansioso por isso, isso e isso. E aí a Bíblia diz: e Deus dá a você uma paz que excede todo o entendimento. É o que a Bíblia diz. É isso que Deus faz. Então, a gente precisa se agradar do Senhor dessa forma. Então, que Deus possa nos abençoar, porque o que Ele está nos dizendo aqui hoje não é para dizer que nós somos uns pobres coitados, que não sabemos de nada, que a nossa vida espiritual está tudo complicada, está tudo fora do lugar. Não é isso. Ele está dizendo: ansiedade, deixa para depois, deixa para lá. Tenha paz, busque essa paz, tire a distração, e pegue o que é necessário, que é se sentar aos pés de Jesus. Você pode se colocar de pé, por favor, para a gente fazer uma oração? Vamos fazer uma oração e nós vamos cantar um hino ao Senhor. Se alegre nesse Deus. Quando você começa a olhar para Deus como um Deus de amor, como a Bíblia diz, que o amor de Deus lança fora todo o medo que o nosso coração tem, você começa a entender então que a vida é mais fácil do que ela tem parecido que é. Porque Deus, Ele nos ama, nos protege, nos guarda. Ele não é o nosso carrasco, Ele é o nosso protetor. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse dia de hoje nós estamos aqui na Sua presença e pedimos a Ti mais uma vez que o Espírito do Senhor possa nos abençoar. Nós sabemos, ó Deus, que não somos perfeitos e que muitas vezes nós falhamos, mas graças a Deus pela Tua compaixão para conosco. Obrigado por sempre retirar a ansiedade do nosso coração. Eu sei que às vezes a luta de muitos de nós é sempre contra essa maldita ansiedade que tenta nos dominar. Mas uma coisa eu tenho certeza dentro do meu coração: nós sempre venceremos ela se colocarmos ela diante do Senhor. E o Senhor nos deixou alternativas para isso. Nós podemos orar. Nós queremos, ó Deus, ter uma vida onde o Senhor é o nosso amor maior. Nos ensina, assim como o Senhor ensinou Davi, que quando esse homem ia orar ao Senhor, ele escrevia para Ti como alguém, como um homem que escrevia um poema para a sua amada. Assim é o Senhor para o nosso coração. O meu amado é meu, e eu sou do meu amado. O Senhor é o nosso amado. A Sua palavra diz que nós somos como a pupila dos Teus olhos, muito bem protegidos. A pupila dos nossos olhos, elas são bem protegidas. E a Sua palavra diz que nós somos a pupila dos Teus olhos. Protege-nos, ó Deus, guarda-nos, ajuda-nos a entender que não é pelo nosso ativismo, não é pela nossa força, pelo nosso poder, pela nossa violência, mas é pelo Espírito Santo. Ajude para que a nossa alma tenha sede de Ti, assim como as costas anseiam pelas águas. Ajuda-nos a orar como Abacuque que orou: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que os animais não voltem para o pasto, as ovelhas também, ainda assim eu adorarei o Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar em lugares altos. Ele é o mestre da música, Ele é aquele que compõe. O dono dos hinos, o dono das melodias é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos criou e fez todas as coisas por meio da Sua palavra, que soprou um fôlego de vida dentro de nós e nos dá a oportunidade de termos coisas transformadas na nossa história, porque muitas vezes existem coisas que o Senhor está nos dando uma segunda chance de viver de uma forma diferente. Toca-nos, Senhor, visita-nos. Nós não queremos dar ordem nenhuma para o Senhor, nós queremos, como Maria, sentar aos Teus pés. O Senhor é o pão da vida.
Nós queremos comer, ó Deus, deste banquete. O Senhor é aquele que faz jorrar fontes de águas vivas de dentro de nós, porque o Senhor é a fonte da água da vida. O Senhor é a ressurreição e a vida. Ainda que a gente chegue a morrer, o Senhor é a vida que nos ressuscita. Nós estamos alegres, porque Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Pai dos pais. O Senhor é aquele que cuida de nós em cada esfera da nossa existência, o advogado dos advogados. Tu és, ó Deus, aquele que nos trata como um lírio no meio dos espinhos, nos protege dos espinhos à nossa volta, porque Tu nos criaste com a Tua delicadeza. Guarda a nossa alma, Senhor Deus, debaixo da Tua santa mão. Ó Deus, e aceita o nosso louvor nesse dia. Muito obrigado. Cantemos ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. O
Um belo dia, Jesus estava andando com os seus discípulos e de repente ele foi até a casa de duas irmãs. Boa noite, Jesus. Boa noite, Jesus. Seja bem-vindo. Pode se sentar. Nossa, eu tenho que fazer tantas coisas, arrumar a casa, limpar o chão, fazer comida. Enquanto isso, minha irmã nem quer me ajudar. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então ela se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não se importa do fato de eu ficar nos afazeres enquanto minha irmã não me ajude? Marta, Marta, você está muito agitada. Maria escolheu a boa parte. E você escolhe ser como Maria ou como Marta? Bem, vamos passar para a parte final então do culto. Vamos participar das contribuições, das ofertas, da contribuição mensal, da manutenção mensal, como nós chamamos na igreja. Se você puder, faça isso, conforme diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 9. A Bíblia diz: relembrem-se, quem semeia com moderação colhe moderadamente. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribuirá conforme determinado.